E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no Decryptobase, quando a maior gestora de ativos do planeta, a BlackRock, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, deixa escapar qualquer movimento, o mercado inteiro deveria parar. Mas dessa vez, o que chamou a atenção não foi uma declaração oficial, foi um sussurro, um deslocamento quase imperceptível, apontando para um único ativo, o XRP. E o mais estranho, no exato período em que o nome BlackRock começou a ser associado a um possível ETF do XRP, algo aconteceu por baixo da superfície. As carteiras milionárias, aquelas que seguram mais de 1 milhão de XRPs e ficaram meses completamente imóveis, voltaram a acumular. Quando a BlackRock aparece em um radar tão específico, é porque alguma coisa grande está em construção, alguma coisa que envolve liquidez institucional, demanda projetada e visão de futuro, porque se existe até mesmo a possibilidade real da BlackRock entrar no XRP, então o que estamos vendo agora não é volatilidade comum, é a fase silenciosa que sempre antecede um grande movimento de preço que muda o destino de um ativo. Para entender por que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e o que essa convergência pode realmente significar para o futuro do XRP, a gente precisa ir mais fundo. E se você já percebeu que existe algo maior se formando aqui, então você está enxergando o que a maioria ainda não vê. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque daqui para frente a narrativa só fica mais reveladora. Quando se fala de BlackRock, não se fala apenas de uma empresa, fala-se de uma força, uma entidade que movimenta mercados globais com a mesma facilidade que o investidor comum movimenta o aplicativo do banco. Nada, absolutamente nada que envolve a BlackRock é pequeno. E quando ela surge, mesmo que apenas como rumor no universo do XRP, isso muda tudo. Mas antes de falar sobre o impacto direto dela, precisamos olhar para a primeira peça desse quebra-cabeça, as baleias, as carteiras milionárias do XRP que estavam completamente adormecidas por meses, simplesmente voltaram a acumular. Não foi compra tímida, não foi reposicionamento leve, foi acúmulo de verdade. Nós vemos aqui então nessa matéria que milionários do XRP estão de volta aos negócios e rumores sobre o ETF do XRP da BlackRock começam a circular. Mais abaixo aqui na matéria nós vemos que o XRP está despertando um interesse renovado tanto dos investidores de varejo quanto institucionais, com dados on-chain mostrando um aumento na acumulação por parte de detentores de alto patrimônio líquido. Nós vemos que a empresa de análise de criptomoedas Sentiment relata que o número de carteiras com mais de 1 milhão de XRP, equivalentes a cerca de 1,87 milhões de dólares, aumentou pela primeira vez desde setembro de 2025, com 42 carteiras de milionários retornando ao livro Razão. Esse aumento sinaliza uma crescente confiança entre os principais detentores. Nós vemos que o XRP está mostrando sinais de uma ampla fase de acumulação, com as carteiras de grandes investidores crescendo após meses de estagnação. Historicamente, o aumento nas carteiras milionárias coincidiu com período de alta, com grandes detentores estabilizando o mercado e sinalizando confiança para investidores menores. Essa atividade renovada sugere uma possível mudança no sentimento do mercado e indica a expectativa de grandes movimentos. As carteiras milionárias do XRP que estavam completamente adormecidas por meses simplesmente voltaram a acumular. Não foi compra tímida, não foi reposicionamento leve, foi acúmulo de verdade. Isso sempre acontece quando essas carteiras enxergam algo que o varejo não está vendo. Elas não seguem hype, elas não seguem emoção, elas seguem informação.
E a história do XRP mostra que toda vez que grandes acumuladores voltam para o jogo, duas coisas acontecem. Eles entram primeiro, o preço reage depois. E agora, com o retorno sincronizado dessas baleias, fica impossível ignorar o que vem a seguir, porque logo depois desse movimento, outro sinal ainda mais poderoso começou a circular. E se você está conectando esses sinais, parabéns, você já está à frente da maioria absoluta. Então se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque a próxima parte fecha exatamente aquilo que poucos estão percebendo. Foi aí que surgiu BlackRock, ETF e XRP. Três palavras que, quando colocadas juntas, podem reescrever completamente a estrutura do mercado. E aqui vai a verdade que ninguém gosta de admitir. A BlackRock, ela não aparece em rumor por acidente. Ela não surge em discussões aleatórias e ela não entra em narrativas pequenas. Se existe até mesmo a possibilidade desse gigante estar analisando um ETF do XRP, isso significa que já existe interesse institucional, já existe demanda reprimida e já existe projeção de preço futura. O pedido de registro de ETF da BlackRock e a acumulação por grandes investidores sinalizam uma fase de alta para o XRP. Nós vemos aqui que o XRP ganhou um impulso significativo. A empresa de análise on-chain Time Traveler informou que a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, está registrando um ETF de XRP. A notícia gerou ampla discussão nos mercados de criptomoedas e nos mercados tradicionais. Um ETF do XRP regulamentado poderia atrair capital institucional ao mesmo tempo que ofereceria aos investidores individuais uma maneira simples e segura de se expor ao crescimento do XRP, evitando as complexidades da gestão de carteiras privadas. Ex-analistas da Goldman Sachs chegaram a prever que o XRP poderia atingir $1.000 até 2030. Nós vemos aqui que a acumulação por grandes investidores e a potencial adoção institucional estão impulsionando uma perspectiva otimista para o XRP. Historicamente, o aumento das participações de investidores de alto patrimônio sinaliza maior liquidez e confiança no mercado, frequentemente precedendo ganhos de preço. Portanto, a entrada de um grande player como a BlackRock poderia acelerar a aceitação pelo público em geral, atraindo fluxos de capital substanciais. Corroborando essa tendência, os investidores institucionais permanecem extremamente otimistas, tendo recentemente adicionado 8,72 milhões após uma clássica operação de injeção de liquidez. Nós vemos aqui que, embora a volatilidade das criptomoedas seja esperado, o aumento repentino no número de carteiras de milionários combinado com o pedido de registro de ETF institucional do XRP sinaliza uma fase potencialmente crucial. Esses desenvolvimentos destacam o potencial de alta a longo prazo, tornando a atividade das baleias, as métricas on-chain e a adoção institucional impulsionada pela regulamentação fatores críticos a serem observados, pois moldam a trajetória do XRP. E o que deixa essa informação da BlackRock mais intrigante é o timing. As baleias, elas voltaram a acumular antes do rumor se popularizar, como se estivessem captando o movimento, como se alguém soubesse antes, como se o mercado estivesse se preparando nos bastidores para algo que o público ainda nem sente. Um ETF do XRP da BlackRock mudaria tudo. Fluxo de capital, liquidez diária, confiança institucional e principalmente o preço. Se o mercado realmente acredita que isso pode acontecer, então a movimentação atual não é hype, é posicionamento. Agora conecta tudo. As baleias voltaram, a BlackRock apareceu. Rumores surgiram justamente durante o período de acúmulo e o XRP segue em um ponto de preço onde investidores institucionais enxergam oportunidade, não risco. É agora que a visão muda. O espectador entende que não está vendo notícias isoladas, está vendo um padrão que sempre antecedeu movimentos significativos no passado. Esse é o momento da virada, a hora em que você percebe que não está assistindo uma análise, está assistindo a uma construção. E a construção sempre vem antes da explosão de preço. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP,
O preço, ele trabalha agora da região de $1,45, justamente após uma sequência forte de queda. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos continuam abertas para baixo, mostrando que a tendência de curto prazo ainda é de pressão vendedora, mas pela primeira vez em dias o preço começa a mostrar sinais de desaceleração nessa queda. Temos um suporte importante na região de $1,12, $1,16, que foi testado recentemente e segurou o movimento. Se esse ponto continuar sendo respeitado, o próximo alvo natural seria o reteste de $1,50, onde está uma resistência intermediária importante. Acima disso, o mercado poderia buscar novamente $1,63 e em movimentos mais fortes $1,70. Agora, o indicador RSI, ele chama a atenção. Ele está em região de sobrevendido, marcando valores próximos a 34 pontos, o que historicamente indica possibilidade de reação no curto prazo, especialmente quando coincide com suporte forte, como vemos aqui. O cenário técnico mostra que o XRP pode estar preparando um movimento de alívio, mas a confirmação só vem se o preço conseguir fechar acima da média móvel exponencial de 9 períodos primeiro e em seguida vencer a média de 20 períodos. Se isso acontecer, podemos ver uma inversão de curto prazo ganhando força, mas se a BlackRock realmente estiver se aproximando e se as baleias realmente voltaram ao jogo, se esses dois sinais realmente estiverem alinhados, então não estamos falando do preço atual, estamos falando do preço que ainda não chegou. Talvez o varejo esteja olhando para o passado, enquanto as instituições já estão precificando o futuro. E quando essas duas informações se encontrarem, o mercado nunca mais volta a ser o mesmo. E se você ficou até aqui, você já percebeu que entendeu algo que o mercado inteiro ainda vai descobrir. Então se inscreve, deixa o like, compartilha este vídeo, porque o próximo movimento do XRP pode não esperar por ninguém. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.